Nós estamos de volta na entrevista com o jornalista e analista político Reinaldo Azevedo. Reinaldo, o que faz uma presidente? Porque a Dilma, embora não tenha tido nenhuma experiência legislativa, ela teve uma experiência no executivo bastante razoável, de tempo, pelo menos. Não quero fazer análise se foi eficiente ou não foi. Acho que não foi. Mas experiência teve. E teve o convívio com o presidente Lula, que é um animal político. Goste ou não, você tem que reconhecer os méritos e as qualidades de um animal político de altíssima sensibilidade, como é o presidente Lula. Aí, no exercício do seu primeiro mandato, e especialmente do segundo ano para frente do primeiro mandato da presidente Dilma, e agora, no início desastroso desse segundo mandato, ela parece que se afasta de tal forma, de tal ordem, que é o contraditório. O Lula fazia assim, vou fazer diferente. Porque os erros se sucedem e, como você já relatou no primeiro bloco do programa, de maneira até pueril, de maneira infantil. É como se alguém ali não tivesse um raciocínio minimamente claro do que é fazer política. Isso. Né? Por quê? Olha, João, são vários fatores. Eu começo pelos fatores individuais que sempre pesam, especialmente nós, os conservadores, sempre levamos enquanto indivíduo também, né? Veja só, há pessoas que são muito competentes em criar a fama de que são competentes. Quer dizer, a competência da pessoa consiste em criar a fama de que é competente. De qualquer maneira, é um mérito, hein? É um mérito, um mérito. Eu incluo o Lula dentro desse contexto. Quando isso se junta com uma outra questão, que também é frequente a gente ver, a pessoa é um pouco enfesada. Enfesada não tem etimologia que as pessoas pensam que tem, não, é outra coisa. Quando a pessoa é brava, enfesada, às vezes também é confundido com competência. Dizer, não mexe com o sujeito porque ele pode estrilar. Aí então as pessoas dizem, deve ser muito sabido. Se ele vai ter um chilique, ele deve ser muito sabido. A presidente Dilma tem um pouco isso como componente pessoal. E todo mundo sabe disso desde que ela era ministra. É fato. Uma pessoa mercurial, explosiva, que não gosta de ser contraditada. Quando você preside um país com essas características... Aliás, quando ela começa, meu querido... Meu querido quer dizer o seguinte... Você já sabe que é... Meu querido não é meu querido. Não é meu querido. Meu querido é qualquer outra coisa... Exatamente. É qualquer outra coisa um pouco mais dura do Talvez que isso. até mais forte do que bem mais desafeto, forte do que meu desafeto. Né? Sim, ela tem um vocabulário muito desassombrado, inclusive, no trato... Vocabulário desassombrado é bom. No trato com foi muito educado. Com os subordinados. Há uma outra questão. Ela não tem a cancha política que o Lula tinha. O Lula é um sindicalista. O sindicalismo aprende a negociar, essencialmente. Mas o Lula nunca teve, a verdade é essa, o Lula nunca foi de esquerda. Né? Se você pegar a trajetória intelectual do Lula e as coisas que ele pensa, eu até brincaria, o Lula está à direita, está à nossa direita, o Lula. É que ele se percebeu num dado momento que um partido de esquerda lhe seria útil. A Dilma é ideológica. Né? Em muitos aspectos. Boa análise essa, interessante. De uma ideológica, o Lula só queria um capitalismo que desse um pouco mais de conforto para os trabalhadores, isso é fato, mas o Lula nunca foi socialista. A Dilma foi. A Dilma foi de uma corrente terrorista, né? Que é a VAR Palmares. Era uma corrente... Coisa que o Lula nunca fez. Nunca fez. Era corrente terrorista mesmo, praticava atentados terroristas, né? Sim, hoje ela não é, ela foi legitimamente eleita, mas conserva conserva um certo ódio essencial ao capitalismo, ao capital, que isso vaza, isso passa nas decisões dela. Cercou-se de pessoas incompetentes, o que o Lula, veja só, dentro do que o Lula tinha, o Lula cercou-se de pessoas competentes, pelo menos no primeiro mandato, especialmente. E muitos até sem pedir certificação partidária. Exatamente. E o Lula... Colocou gente que tinha votado contra ele. O Lula tem uma questão aí que é da inteligência política. O Lula é uma das pessoas mais notavelmente ignorantes do Brasil, no sentido do conteúdo, mas ele é um dos homens mais inteligentes do Brasil, capaz de ligar as coisas, capaz de ter uma leitura da realidade. Eu concordo também. O Lula não lê, o Lula não se informa, mas ele tem uma sensibilidade, extraordinária. E fala com muita gente e o Lula, sim. Embora muitas vezes ele tenha um certo complexo de Deus, mas a verdade é que no trato do dia a dia o Lula ouve competências. Isto é, se alguém chegar para ele e demonstrar que tal coisa não funciona, o Lula tende a não dar murro em ponta de faca. A Dilma dá. A Dilma dá, se preciso dar murro em ponta de faca, meu querido, e aí não tem quem a demova de determinadas ideias.
Isto não é definitivamente um temperamento. Aliás, essa análise de temperamento, você que está nos assistindo, explica essa sucessão de erros de alta intensidade no início desse mandato. Exatamente. Quer dizer, o confronto com o presidente da Câmara, já no processo eleitoral, uma bobagem pueril. Até um principiante, estudante, vamos dizer, da política brasileira não faria o que o PT fez. O enfrentamento, claro, e principalmente baixo em relação ao Eduardo Cunha. Quer dizer, já colocou como adversário feroz do outro lado. Desnecessidade, uma tolice. Desnecessidade. Já o confronto com o Congresso nas medidas legislativas. A composição do Ministério. Num momento como esse, compor um Ministério desse tamanho e com baixo grau de eficiência, ruim, inadequado. Não quero fazer mau juízo sobre ninguém. Mas, no todo, é ruim. Sim, é um Ministério muito fraco, de um nível ruim na sua média, que coloca realmente em dúvida, né, a própria continuidade do governo e da presidente Dilma, pelo menos nestes tempos. E é isso que nós vamos debater no próximo bloco. E falar um pouco sobre os movimentos populares, os movimentos de rua e a influência que isso pode ter daqui para frente na vida brasileira. Fique ligado, daqui a pouco nós voltamos com o Reinaldo Azevedo. Assista agora uma mensagem do Sebrae Nacional. Dúvidas para abrir uma empresa? Lidar com fornecedores? Controlar o dinheiro? Enfrentar a concorrência? Calma, acesse o portal de educação à distância do Sebrae. Cursos de empreendedorismo, equipe de tutores e o melhor, é grátis. O que você aprende no mundo virtual, aplica no mundo real. Acesse e inscreva-se.